nossa grata satisfação, dois irmãos aqui presentes, nosso representante da comunidade islâmica, Salam. Muito obrigado. Tenho tido a oportunidade de participar de várias mesas de diálogo interreligioso, mas hoje eu tenho uma honra de ter alguém representante da comunidade islâmica. Me sinto muito honrado com a sua presença. Muito obrigado. Muito obrigado. Sou um leitor apaixonado de Rumi e estudo a tradição islâmica com muito respeito, com muito carinho. Quero agradecer também ao nosso irmão Roberto, representando aqui a igreja, uma vertente da igreja protestante, nosso Senhor dos últimos dias, por isso. Muito obrigado pela presença, Roberto. Transmita aos fiéis da igreja o nosso carinhoso abraço, que Jesus possa inspirar e proteger a sua comunidade, para que nós possamos juntos ser o sal da terra, todos de mãos dadas, construindo esse mundo que nós almejamos, mas que necessita de mãos e de corações unidos, para que a gente possa construir a paz e a espiritualidade no mundo. André Luiz inicia o prefácio do livro No Mundo Maior, o prefácio de Emmanuel, e ele inicia assim: dos quatro cantos da terra, diariamente partem viajores humanos, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos, procedem das metrópoles, das vilas, dos campos. Raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. A maioria constituiu-se de menores de espírito, em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade. Não chegaram a ser homens completos, atravessaram o mare magnum da humanidade em contínua experimentação. Essa é a fala enérgica do benfeitor Emmanuel, retratando a grande realidade de todos nós. Vivendo no mundo, a maioria dos encarnados, distraídos da sua origem espiritual, sem se darem conta que, independente das nossas posturas religiosas, independente dos cargos que ocupamos, independente da região planetária da qual viemos, da cultura que ostentamos, todos um dia chegaremos à estação da morte. O túmulo é a grande mão niveladora da vida, iguala todos os seres humanos e representa o ponto final da experiência do encarnado, a grande aferição. E embora dos quatro cantos do mundo partam todos os dias viajores para o país da morte,
é preciso reconhecer que, paradoxalmente, a maioria de nós vive como quem não tem noção da morte. O tempo é gasto como se ele fosse eterno. Não temos a noção do patrimônio espiritual colocado, depositado nas mãos de cada um de nós, o patrimônio do tempo. Nem sempre somos capazes de enxergar o valor das oportunidades, porque toda oportunidade chega, se desenvolve e um dia vai embora. Assim, sem que o saibamos, todos temos um tempo determinado que teremos os nossos pais ao nosso lado. Alguns aqui já os perderam. Todos temos um tempo determinado para um relacionamento conjugal. Porque inevitavelmente, por mais estável uma relação, um dia um deles vai morrer. E assim, todas as nossas experiências, todas as nossas relações humanas, todas as nossas atuações institucionais e comunitárias têm seu prazo de validade. Deus concede, empresta o tempo, empresta concessões, oportunidades, experiências, mas chega o momento da devolução, chega o momento da grande avaliação. E na maior parte das vezes, caminhamos pela vida semiconscientes, sem a noção de que somos imortais, mas com uma visão infantil do tempo, sem a exata percepção da temporalidade. Essa é a grande situação. E assim tem sido, nesse amplo mar de experimentações. E nunca antes na história humana vivemos um tempo de tamanha experimentação. Nos dias de hoje, em que vigoram a relativização de todos os valores, tudo é questionado. As tradições são questionadas, as relações são questionadas, os papéis humanos são questionados, as ideias religiosas são questionadas, as ideias filosóficas são questionadas. A sensação é de que tudo pode, tudo é relativo, tudo é negociável. Afinal, vivemos num mundo em que o valor soberano é o valor da moeda. No entanto, a vida não se curva aos caprichos da criatura humana. E a lei divina não abre concessões para a nossa imaturidade espiritual. Por quê? Porque Deus não pode descer para errar conosco. É a criatura que deve elevar o seu coração e o seu raciocínio a mais amplos patamares de espiritualidade, a fim de entender e valorizar a vida. Valorizar a vida tendo a exata noção da própria imortalidade. É penoso, depois de milhares de anos de tradição espiritual na Terra,
caminharmos, a maioria, inconscientes da nossa imortalidade. Acreditando que somos apenas um conjunto de células organizadas. Desconhecendo nossas origens espirituais. Esse talvez seja o maior mal do nosso século. Porque essa incerteza quanto à nossa origem produz criaturas inconscientes que vagam, adormecidas pela vida. Elas não são capazes sequer de se alegrar. Porque vivem numa ânsia, num imediatismo tão grande que perderam a noção do quanto as coisas simples podem nos proporcionar felicidade. O abraço de um amigo, um encontro de família, uma oração feita na comunidade religiosa, um encontro como esse. Perdemos o senso de valor e depositamos todas as nossas esperanças e expectativas naquilo que vai perecer, naquilo que vai acabar, inevitavelmente. É penoso constatar esse estado da humanidade. Mas os tempos que passam são tempos de aferição. E em momentos de aferição, valores imprestáveis serão descartados. Porque somente os valores imperecíveis do Espírito permanecerão. Somente as verdades que emanam da lei de Deus permanecerão. Nesse sentido, então, para que não percamos a esperança, me permito a leitura de um poema de Castro Alves, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Um chamado. Um chamado para os nossos espíritos imortais, para aqueles que já perceberam que são herdeiros da imortalidade. O poema se chama Marchianos. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna, expirando, cai ao solo, fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve
na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas faínas do trabalho, a enxada fazendo o pão. O escopo dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente é o seu amor. O universo é o seu altar. O universo é o seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador, é Celine com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas faínas do evoluir. Terá a ventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhar. Para a frente caminhar. O amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança, para o infinito marchar. Esse é o nosso lema. Porque em meio a todas as confusões do tempo presente, é preciso acender o coração qual se fosse candeia. A luz que nos guiará será a luz do coração conectado a Deus. Não tem outra. Somente essa conexão indizível, intraduzível em palavras, será capaz de nos dar a força suficiente, intelectual e moral, para atravessar padecimentos, angústias, provações, sofrimentos, dificuldades e desafios da vida presente. É uma grande marcha. Os textos da tradição sagrada, de todas as religiões, sempre usam a metáfora de uma peregrinação. Nós somos peregrinos. Essa é a grande realidade. Não são apenas os beduínos do deserto. Os beduínos somos nós.
Nossa marcha começou no berço e se estenderá ao túmulo, e depois do túmulo ela prosseguirá, porque tudo na obra divina caminha para o aperfeiçoamento e para a iluminação. A obra divina é a obra do aperfeiçoamento por excelência. Esse deve ser o nosso norte, a nossa bússola. E nesse momento de extrema comoção social no Brasil, no mundo, comoção política, econômica, comoção nas famílias, nunca a família esteve tão desestruturada. Nesses tempos de comoção, é preciso ter a coragem de olhar para as estrelas. É preciso ter a coragem de elevar os nossos interesses a patamares mais altos. Não basta apenas comer, vestir-se e morar. Não basta apenas adornar a vida de conforto material, porque uma hora chega a dor, chega pela morte de um ente querido, chega por uma doença, chega por um revés da sorte, e nesse momento, todo o conforto que a matéria propicia não será capaz de sustentar a alma, porque a alma também tem fome, a alma também tem sede. É preciso alimentar nosso espírito imortal, é preciso nutri-lo para os percalços da jornada. É por isso que estamos aqui. É por isso que estamos todos reunidos aqui. E agora, pedindo permissão para o nosso irmão que visita hoje do islamismo, eu quero trazer um pouco a fala para uma questão mais interna nossa, sabe? Vou ter que falar um pouco sobre o que temos feito com o Evangelho do Cristo. Porque não há uma criatura hoje que não consiga fazer um diagnóstico do mundo. Só no Brasil são milhões de especialistas em diagnóstico. Todos sabem apontar o problema. Segurança, já sei qual é o problema. Política, já sei qual é o problema. O problema é esse. Economia, então nós sabemos o diagnóstico para tudo. Todos aqui somos capazes de olhar para o mundo e saber onde está o problema. O desafio é olhar para a solução que está ao lado. E o maior desafio ainda é implementar a solução. Acontece que nosso tema da noite é o Evangelho e a Nova Era. Mas o que dizer? O que dizer dos séculos e do que fizemos com o Evangelho? Da presença pessoal do Cristo
na sua simplicidade, andando pelo mar da Galileia, encontrando pessoas, tocando almas, tocando corações. O que fizemos? Transformamos essa figura num símbolo religioso. Institucionalizamos a figura do Cristo. E nos transformamos em exímios ritualistas, mas em pobres seguidores. O ritual é importante, porque ele sacraliza o tempo. Nós temos os rituais, por exemplo, festa de aniversário. Hoje eu já não estou gostando muito da minha. As velas estão aumentando muito. Mas nós temos um ritual. Então chega a data do seu aniversário, você sabe que mais um ano se foi. E talvez este seja o último. Sabe lá, né? Temos outros rituais. A formatura, um curso universitário, ou a formatura na escola. Os rituais são importantes porque eles demarcam o tempo, o antes e o depois. Mas a vida não pode ser feita apenas de rituais. Sob pena de você marcar o tempo, mas não marcar a presença. A vida exige vida. A vida exige testemunho. Testemunho se dá com afeto, com inteligência, com trabalho, com presença, com exemplificação. Tão logo Jesus foi transformado em uma instituição, em um símbolo religioso, surgiram multidões de rituais e multidões de correntes teológicas, concílios e mais concílios. Igrejas de pedra e corações de pedra. Porque junto com os templos de pedra vieram as cruzadas. E aquele que preferiu ser preso e curar a orelha do soldado do que ceder à violência, passava agora a ter seguidores guerreiros. Nós cristãos nos transformamos em assassinos, matamos, ateamos fogo em nome do Cristo. O tempo seguiu. E junto com a experiência do cristianismo, o amai-vos uns aos outros foi esquecido completamente. Nós preferimos ou crer ou morre. Surge a Inquisição. Famílias inteiras eram estupradas e assassinadas em nome da cruz do Cristo. Insatisfeitos com os rumos que eram dados ao patrimônio espiritual deixado pelo Cristo, surge a divisão na própria igreja, cujo marco foi a noite de São Bartolomeu.
em que católicos e protestantes se assassinaram uns aos outros em nome de Jesus. Com o Evangelho na mão, justificando com o Evangelho o injustificável. E assim seguiu a nossa aproximação do Evangelho. Até que a sociedade atual mergulha numa profunda crise. Numa crise em que rituais não preenchem a alma. Numa crise em que ninguém quer matar em nome da própria crença. Uma crise em que nós queremos dar as mãos pela paz, pela vida das nossas famílias. Numa crise humanitária em muitos países. E para a crise humanitária que vivemos, não bastam teologias, não bastam dogmas, não basta livro de orações, não basta cartilhas ideológicas e nem subdivisões religiosas. Por quê? Porque Deus nos fez em um ponto iguais. Em um ponto, nós somos todos iguais. Então você pode ser brasileiro espírita, e o nosso irmão muçulmano, e o nosso amigo da igreja reformada, e tantos outros. Mas tem um ponto aqui que nós somos todos iguais: na dor. Na dor. Perder uma mãe na Síria é igualzinho a perder uma mãe em Londrina. A dor é a mesma. Passar fome no Japão é idêntico a passar fome na China. Ser agredido fisicamente, sendo budista, é a mesma dor que ser agredido fisicamente sendo espírita. Nós somos iguais na dor. Isso significa que somos também irmãos no consolo, na consolação. Isso significa que podemos dar as mãos e construir um mundo fraterno. Isso significa que podemos enxugar lágrimas, nos entregar ao labor do bem. Isso significa que podemos ser sal da terra. Sal da terra. E mesmo falando na comunidade espírita, com toda a compreensão que ela tem de evolução espiritual, de imortalidade da alma, de lei de causa e efeito, é preciso retomar
a advertência do benfeitor Emmanuel. A lição do Mestre não constitui tão somente um impositivo para os mistérios da adoração. Não basta tomar o Evangelho nas mãos, ajoelhar e adorar. Embora a adoração seja uma lei, a primeira lei moral. Mas não basta. O Evangelho não se reduz a um breviário para ficar de joelhos. É roteiro. Roteiro. Roteiro é um mapa que indica para onde você tem que ir. Evangelho é roteiro. Roteiro de vida, de conduta. E ele diz, roteiro para a legislação. Para a legislação. Será que as leis que nós estamos produzindo no Brasil e no mundo são leis dignas de quem conhece essa luz do Evangelho? Será? Mas ele é um roteiro também para a administração. O Cristo não estabelece para a administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Essa frase é forte. Porque nós estabelecemos uma cisão entre a igreja e a oficina. Então, eu sou espírita quando entro na casa espírita, mas quando eu estou na rua eu não sou. Eu sou não sei o que. Não. O seu local de trabalho é seu altar. Porque é no seu local de trabalho que você revela a sua fé. O maior templo é o lar. Então, quando você abre a porta de casa e entra, é ali que o Cristo está te olhando. Porque na igreja você vai para receber. Em casa, Ele espera que você dê. Dê. E aí vem André Luiz e complica um pouco. Ele diz assim: trate os seus familiares como se fossem visitas. Já pensou que é difícil? Você chega em casa hoje. Em casa. Oh, meu filho. Senta aqui. Só puxar a cadeira. Fala, o que aconteceu nessa palestra que você foi? Aconteceu alguma coisa, né? Há uma cena das bodas de Caná surpreendente. A festa de casamento naquela época durava 7 dias. Era a cerimônia oriental, judaica, islâmica também, né? As festas são, eles festejam mesmo, para valer, né? Casamento de 7 dias. E acabou o vinho. Então, naquela cena simbólica das bodas de Caná, Jesus pede para trazer a água e transforma a água em vinho. Salvou os noivos, né? Acontece que havia hoje nós chamamos de chefe. É o chefe de cozinha. Então ele chegou, falou: compraram vinho? Não, tem um convidado aí que ele é bem especial, transforma água em vinho. É mesmo? Deixa eu provar esse vinho. Provou o vinho.
Mas esse vinho é muito bom. Eu nunca vi isso. Porque geralmente começa a festa e você serve o bom, né? Aí a festa vai prosseguindo, você já começa a servir o médio, né? A festa vai prosseguindo, daqui a pouco a qualidade vai caindo. Mas numa festa de 7 dias, chega no final da festa, você já está servindo coisas assim não muito boas, até para as pessoas se tocarem e ir embora, né? Quer dizer, é uma estratégia. No entanto, ele serve o melhor vinho. Que é um símbolo do Evangelho. E que é o supremo desafio para nós cristãos espíritas. Continuar servindo o melhor apesar do tempo. Então olha para o seu marido aí, olha para a sua esposa. Pergunta quanto tempo vocês já estão juntos. Que vinho que você está servindo? Sem agressão. Vamos resolver as coisas com paz. Muitos já estão servindo vinagre. Diz um amigo que quando você começa a se namorar de alguém, você chama de bichinhos pequenos. E à medida que o tempo passa, esses bichos vão crescendo. Depois de um tempo de relacionamentos, os apelidos já são assim de dinossauro. Não é? Percebe? Só que aqui tem um compromisso. Porque nós estamos falando do Evangelho e da construção de um novo mundo. Então, ótimo se você é um bom ritualista, não tem nenhum problema. Ótimo se você ajoelha e faz sua prece. Ótimo se você vai ao seu culto e faz sua adoração. Ótimo se você toma o seu passe. Se você vai à conferência do Paraná, esse final de semana, ótimo. Se você põe sua água frutificada, se você faz sua oração, continue. Mas tem algo aqui que é essencial. O Cristo espera que você prossiga servindo o melhor vinho. E não importa o tempo. Que você continue servindo o melhor vinho. Entende? Então você já está há 40 anos com a criatura. E ela vira e fala assim: você nunca me tratou tão bem assim? Pois é, multiplicada, era transformada na água do vinho aí e a coisa está melhorando. Porque nós precisamos de uma crença religiosa que se traduza em atos práticos. Nós precisamos de uma fé que se transforme em vida. Porque Jesus não disse assim: eu vim para que tenham fé. Ele disse: eu vim para que tenham vida. Vida. E vida em abundância. A abundância de perdão. A abundância de amor, a abundância de tolerância, a abundância de alegria, de confiança. Outro dia nós estávamos aí nas tarefas, nas dificuldades das tarefas, a Gê, o Luiz e eu, aí falamos: vamos pegar uma orientação, porque tem hora que as coisas pegam, né? Mas foi tiro certo, né? Caiu uma mensagem, o título do Fonte Viva: amargura.
amargura. Ela basicamente dizia assim: se você tem o Evangelho no coração, afasta a amargura. Por quê? Porque Deus está no comando. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Não é isso. Mas é essa certeza que se transforma em vida, sem linhas divisórias, que nós estabelecemos. Não, eu sou espírita no centro, mas na profissão eu tenho umas condutas assim que, né? Mas você sabe, é o mercado, né? É o mercado. Como assim? Como assim? E ele prossegue: toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Toda a terra. Então eu fui para o hospital visitar um parente que está doente. Lá é meu altar e minha oficina. Aí eu voltei e fui assistir a palestra espírita. É o altar e a oficina ao mesmo tempo. Quer ver um lugar que nós precisamos transformar no altar? Eu não sei aqui em Londrina, mas em Belo Horizonte é no trânsito. Está acontecendo um fenômeno curioso. As pessoas tomam banho, se arrumam bonito. Hoje as pessoas estão andando bonito, né? Andando bonito, tomam banho, põe perfume, uma coisa impressionante. E elas entram no veículo. Mas quando elas entram dentro do veículo, elas se transformam. Se transformam. Então, quando ela liga o carro e ela sai no trânsito, parece que a alma da pessoa foi para outro lugar. Porque ela começa a fazer coisas que ela jamais teria coragem de fazer pessoalmente. Não é? Então, por exemplo, você vai num evento social. Se você está andando esbarra com alguém, o que você faz? Você empurra esse alguém? Empurra, deixa eu passar, não dá passagem. Você não faz isso. Porque se você fizer isso, a família já começa a pensar numa intervenção psiquiátrica. Não é? Está nervoso, não é? Então você dá uma esbarradinha, a pessoa cruza seu caminho, você afasta, não é assim? Vê uma pessoa distraída, você afasta, mas no carro não. No veículo não. No veículo é diferente. Então nós nos transformamos numa outra criatura. É engraçado, mas é isso. É isso. Então outro dia eu estava dirigindo e o sujeito quase bateu. Deu aquela fechada, eu tive que desviar. E naquela hora, os milênios que eu passei na fase inferior da evolução espiritual vieram à tona. E aí, quando eu ia falar, meu filho olhou para mim. Aí eu já dei aquelas estimuladas. E é bonito isso, porque Deus coloca os fiscais dentro da sua casa. Ele virou e falou assim: você ia xingar, pai? Eu falei assim: não ia, mas deu vontade. Sabe o que ele falou para mim? Imagina se você xinga e a pessoa é alguém que assiste suas palestras.
subiu. E eu falo, você não sei o que. Aí a pessoa baixar, eu não sei seus filhos. Eu falo, o quê? Falar o quê? Então, nós temos que nos reunir e orar e desejar um mundo novo? Temos. Mas temos que começar a tirar as fronteiras entre o altar e a oficina. A sua casa é um templo. O maior templo que existe é seu lar. Então, quando você abre e entra, você fala, Deus abençoa minha casa, que eu grite baixo. Ali é o maior altar. É tão curioso isso, porque nós temos uma tendência a transferir o sagrado para o templo, não é? Então você entra na casa, começa a falar baixinho, bom dia, boa noite, começa a palestra, é o sagrado. E o Chico dizia uma coisa curiosa. Ele disse uma vez numa entrevista: grupo espírita é o lugar em que alguém cospe no chão, a gente vem com um pano e limpa. Porque é o contrário. O nosso templo religioso é nosso local de tratamento espiritual. Tratamento espiritual. É ali que você é curado, mas não é da doença física. É ali que você é curado da alma. É ali que você ouve palavras que serão remédio para o seu coração, que serão bálsamo. É o hospital. O altar é onde você fica mais tempo. Esse foi o erro que nós cristãos cometemos com o Evangelho de Jesus. Nós colocamos ele em todos os lugares, menos no coração. Menos no coração. E um coração evangelizado é uma luz onde quer que esteja. Por quê? Porque onde há desânimo, ele é a fé. Onde há ódio, ele é a fraternidade e o amor. Onde há necessidade, ele é o socorro. Onde há guerra, ele é a paz, a proposta de paz. Onde há opressão, ele é a justiça. É diferente. Aí ele diz assim: por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes. E aqui não está falando de uma vida, não, está falando de várias. Naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Muitos discípulos nas várias escolas cristãs entregaram-se a perquisições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. No entanto,
espera o Cristo, venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece. Nós estamos orando tão pouco. Todos os religiosos estão orando muito pouco. Muito pouco. Em livro escolar no aprendizado de cada dia. Livro escolar. Por quê? Porque nós estamos aprendendo. Aula de evangelização é a encarnação. Quando você encarna, você está numa aula de evangelização. Cada situação que você vive é uma lição. Fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Portanto, sendo sal da terra, sendo luz do mundo, e com essa candeia acesa no coração, nós temos uma certeza. A certeza de sermos peregrinos mais autênticos. O que é um peregrino autêntico? Um peregrino autêntico é alguém que sabe celebrar cada momento da vida, porque tem plena consciência de que esse momento é único e não vai voltar mais. Não vai voltar. Então ele extrai de cada oportunidade tudo que ela pode dar. O peregrino autêntico é alguém que está inteiro. Então, se ele está na igreja e vai fazer oração, a alma dele inteira está ali dentro fazendo oração. Porque hoje nós temos uma alma dividida. Eu estou aqui, mas metade da minha alma está no WhatsApp, a outra está no Face, e já estou pensando, eu estou dividido, eu não estou presente. E como peregrino autêntico, ele tem ciência de que ele está em jornada, então aquele ponto ali não tem volta, você vai passar e vai seguir adiante. E isso já foi cantado em música. Você pode estar com alguém hoje, e hoje é o último dia que você está com ele, encarnado, é o último. E o peregrino autêntico é alguém que sabe onde está o seu lar. Nosso lar não é aqui no mundo material. Nós somos imortais. Portanto, para frente, marchemos. Muito obrigado.